Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante de Engenharia Ambiental pelo Instituto Federal do Ceará, campus Quixadá. Este trabalho tem como título Influência de Azadirachta indicajus no desenvolvimento inicial de Mimosa caesalpinifolia benth. A disseminação das espécies exóticas não é um problema atual. Isso acontece há muitos anos devido a elas serem utilizadas em diversas atividades econômicas. Porém, isso pode acarretar diversos impactos negativos, caso essas espécies elas se tornem espécies invasoras. Entre esses problemas está a invasão biológica, que é uma das maiores causas de perda de biodiversidade no mundo. Diversos trabalhos eles abordam os efeitos dessa invasão causada por espécies exóticas. Como aqui o estudo de Andrade et al. 2007, ele analisou áreas remanescentes que já haviam sido invadidas pela espécie Prosopis juliflora, que é bem presente no domínio das caatingas. E os resultados desse estudo mostraram que onde havia presença da espécie exótica, a riqueza era bem reduzida e a regeneração também natural também foi atingida de forma negativa. Outro estudo é o de Fonseca et al. 2016. Ele analisou uma área de mata ciliar e também invadida pela Prosopis juliflora. Também constatou que a riqueza havia sido reduzida ao longo do rio. Outro estudo é de Almeida et al. 2007, também da Prosopis juliflora. Ele estudou parcelas invadidas por essa espécie e observou que ela tem uma boa dispersão, sendo assim favorecendo a distribuição para outras áreas. A espécie foco desse trabalho é a Azadirachta indicajus, conhecida popularmente como ninho ou ninho indiano. Essa espécie ela foi introduzida no Brasil há mais de 30 anos. Ela foi rapidamente disseminada por ter rápido crescimento e produzir sombra. Isso chamou bastante atenção, principalmente na região Nordeste. Pelo fato de não termos muitos dados em relação a essa espécie que está tão presente nos municípios cearenses, surgiu o nosso objetivo, que foi avaliar se a espécie exótica Azadirachta indica causa alterações nos atributos funcionais da espécie nativa Mimosa caesalpinifolia quando estão em interação. Material e métodos. Essa área de estudo está localizada no próprio campus IFCE Quixadá. É uma área que tem uma cobertura de 50% da luz solar. E as espécies utilizadas nesse estudo foram a Azadirachta indica, o indiano, a espécie exótica, e a Mimosa caesalpinifolia, que é a nativa conhecida aqui popularmente como sabiá. O material utilizado para a composição do solo foi areia, arisco e substrato. O substrato ele foi composto por 50% de bagana de carnaúba e 50% de esterco bovino. Além disso, foram utilizados baldes de 20 litros que foram perfurados tanto na base como nas suas laterais. O plantio da espécie exótica foi diretamente no balde, não precisou de nenhum tipo de tratamento pregerminativo. Porém, a espécie nativa ela precisou passar por uma escarificação química em ácido sulfúrico e posteriormente plantada diretamente nos baldes. Funcionando da seguinte forma: foram utilizados 10 baldes, em 5 baldes a espécie nativa foi plantada de forma isolada e nos outros 5 baldes ela foi plantada em interação com a exótica. Continuando a coleta de dados, em relação às folhas. As folhas elas foram todas contadas, após isso foram separadas 10 de cada indivíduo e pesadas para se obter o peso único. Após isso, elas foram escaneadas para se obter o cálculo de área. Foi utilizado o software Image Pro Plus. Após isso, elas foram levadas à estufa, onde permaneceram por 3 dias a 60 graus Celsius. Após os 3 dias, foram retiradas e pesadas novamente. As raízes elas foram separadas em primárias e secundárias. Após isso, as raízes primárias tiveram seu comprimento medido
Elas foram em seguida escaneadas para também se obter sua área pelo mesmo software das folhas e levadas juntamente com as secundárias para a estufa por 3 dias a 60 graus Celsius. Após os 3 dias, retiradas e pesadas novamente. Para análise da madeira, foi retirado um pedaço de 3 centímetros do caule. Esse pedaço ele foi pesado. Após isso, foi colocado em um recipiente com água, onde ficou imerso por 5 dias. Após isso, esse pedaço foi retirado do recipiente e ficou em repouso por 5 a 10 minutos para que o excesso de água fosse retirado. Após isso, foi colocado novamente em um recipiente com água, no caso um becker, e pesado para obtenção do volume. Finalizada a pesagem da madeira, ela foi levada à estufa para... Finalizada a pesagem da madeira, ela foi levada à estufa, onde permaneceu por 3 dias a 60 graus Celsius. Após isso, foi retirado e novamente pesado. Todos os dados coletados, eles seguiram os procedimentos de Cornelis et al. 2003 e Peres, Hargen-Degai et al. 2013. Para analisar os dados obtidos, foi realizado teste T, usando o software SPSS V25.0. Aqui está as tabelas com todos os dados obtidos. Foram analisadas 15 características. Dessas 15 características, 10 foram afetadas de forma negativa pela espécie exótica. De acordo com o Santos e fabricante, ao fazer uma modelagem de nicho, eles verificaram que a espécie ela tem uma ótima expansão aqui na região Nordeste. O que reforça ainda mais esse estudo é Musso et al. 2021 afirma que as espécies exóticas elas se adaptam melhor às adversidades do que as nativas, assim favorecendo a expansão delas. Costa et al. 2019 analisou a interação de uma espécie exótica e uma nativa. Percebeu que a espécie exótica ela se desenvolveu melhor do que a espécie nativa. E fabricante et al. 2012 percebeu que uma espécie exótica teve comportamentos diferentes de um lugar para o outro. Sendo assim, podemos concluir que a espécie exótica Azadirachta indica, ela sim pode interferir no desenvolvimento inicial de Mimosa caesalpinifolia, podendo comprometer o estabelecimento da espécie nativa. Porém, sugere-se que a pesquisa ela seja realizada sim com demais espécies e com diferente disponibilidade de recursos, mas que, de toda forma, seja evitada a introdução da espécie exótica em mais ambientes.